palavra do Senhor está escrito exatamente em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13 e versículo 16. Diz da seguinte forma: ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Aleluia. Meus queridos irmãos, amigos, aqui está esse trecho tão importante da palavra do Senhor, como toda a Bíblia é importantíssima a palavra do nosso Deus. Mas, observando aqui o assunto, como Paulo descreve as responsabilidades dos servos de Cristo, dos filhos de Deus, então o livro que conhecemos como 1 Timóteo foi uma das últimas epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, um dos homens mais influentes na igreja de Cristo. Aleluia. E Paulo sabia que sua morte estava se aproximando e desejava deixar com Timóteo, seu filho espiritual, alguns últimos pensamentos, orientações para guiar o trabalho deste servo. Do começo ao fim desta epístola, a ênfase está no serviço. É claro que Paulo fala do serviço do próprio Timóteo, glória a Deus. Mas ele inclui ilustrações para várias classes de cristãos e comenta sobre seu próprio serviço como o apóstolo de Jesus. Enquanto as cartas a Timóteo e Tito são comumente conhecidas como as epístolas pastorais, uma identificação até mesmo infeliz, né? Observemos isso. Uma vez que nem Paulo, nem os destinatários das cartas são chamados pastores nas Escrituras. Nenhum. Por isso que eu disse infeliz. Seria melhor pensar de epístolas para servidores, que é o foco real das suas mensagens. Qualquer pessoa que ensina a palavra de Deus aos outros deve dedicar bastante tempo ao estudo destas cartas. Enquanto muitos líderes religiosos enfatizam relacionamentos sociais e superficiais com base em psicologia, Paulo frisa a importância de relacionamento profundo e espirituais baseados na verdade absoluta da palavra revelada por Deus. Aleluia. Para ter relacionamento bem-sucedido entre Deus e nós, é preciso aceitar e segurar bem a palavra que Jesus, glória a Deus, Paulo, Pedro e outros nos revelaram nas Escrituras. Glória a Jesus. Observando na leitura de 1 Timóteo, nós encontramos ênfase em vários temas relacionados à palavra e aos deveres dos servos. No capítulo 1, focaliza a missão dos servos que pregam a palavra. Paulo explica os motivos de incentivar Timóteo a permanecer em Éfeso, combater as influências de doutrinas distorcidas, que era o que acontecia no tempo, chamando os ouvintes a servirem com coração puro, consciência boa e fé pura. Glória a Deus. Ele inclui este capítulo
comentários sobre sua própria missão e chama Timóteo a combater o bom combate espiritual. Louvado seja o santo nome de nosso Pai Celestial. Amados irmãos, primeiro nós vemos isso aqui, que ele vem esse capítulo focalizando a missão dos servos que pregam a palavra. Glória a Deus. Depois ele colocou, podemos descrever, que em segundo ponto, a fala sobre responsabilidades importantes de homens e mulheres. Glória a Deus. Ele chama os homens a serem santos nas suas orações constantes e pede que as mulheres mantenham suas boas obras e comportamento digno de serva do Senhor. Glória a Deus. Já no terceiro capítulo, apresenta as qualificações para servos especiais na igreja. Aleluia. As qualidades necessárias para servir em função como bispo, ou seja, pastor, presbíteros, e diáconos, envolvem o caráter, as habilidades e a conduta das famílias destes servos. Então nós vemos nesse terceiro capítulo que apresenta as qualificações dos servos especiais. No quarto capítulo dessa carta, Paulo fala também do perigo real de sermos enganados por falsos mestres e da importância de servos como Timóteo manterem suas vidas exemplares. Para cada um de nós também vale essa palavra, para que venhamos nos manter como exemplo na palavra de Deus, exemplo na congregação, exemplo em nossa casa, exemplo na sociedade. Quinto capítulo oferece orientações sobre a maneira de tratar várias classes de pessoas, sejam idosas ou jovens, e especialmente destaca o tratamento, glória a Deus, tratamento diferenciado para algumas viúvas e para os presbíteros, que era necessário. Hoje as coisas já estão um pouco diferentes, mas convém que nós venhamos tratar desse assunto com responsabilidade, enxergando o que nós temos que fazer, é claro, e praticando aquilo que o Senhor quer que a gente pratique. Então, no sexto capítulo, são 6 capítulos, ensina também sobre a importância de usar qualquer circunstância na vida para servir a Cristo. Paulo cita 2 exemplos de posições socioeconômicas. Por exemplo, nos mostra aqui os escravos e os ricos, para mostrar que todos podem e devem usar suas oportunidades e posições para servir a Deus e servir aos outros. Não importa a posição, o que importa é você abrir os seus lábios, glória a Deus, e falar de um Cristo qual você já abriu sua mente para ocupar com a palavra de Deus. Paulo, ele encarregou Timóteo com o trabalho de transmitir esses ensinamentos aos outros, tanto pelas palavras faladas, como pelo exemplo da sua vida. Quando ele disse, ordena e ensina essas coisas, glória a Deus. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino, aleluia, levando essa palavra aos outros. Tem cuidado de ti também. Tem cuidado de ti. Glória a Deus. Já pensou? Essa é a palavra. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem, aos teus ouvintes. Então é isso que Paulo mostra em toda essa carta, glória a Deus. Em 1 Timóteo, carta a Timóteo, a sua primeira carta, as responsabilidades dos servos de Deus, dos servos de Cristo, Filho de Deus, que estão aqui para segui-los, para nos tornarmos cada dia mais obedientes e servirmos ao nosso Deus com a sã consciência de um dever cumprido. Cada dia que se passa, nós venhamos nos santificar e fazer a vontade do Senhor.
nesses tempos tão difíceis, mas a sua casa é o lugar onde você deve estar fazendo o altar de Deus. A sua casa é o lugar onde você deve estar buscando a presença do Senhor, visto que estamos impedidos nesse tempo de estarmos na congregação. Então vamos continuar aguardando, esperando pela misericórdia de Deus, e a qualquer dia, a qualquer momento, estaremos novamente retornando ao nosso conceito, a nossa convicção de fé em Deus, e continuarmos exaltando e bendizendo o santo nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, fiquemos com esta palavra, fiquemos com este exemplo que mostra aqui no capítulo, desde o capítulo 1 ao capítulo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo, que mostra esses exemplos desde o capítulo 1 até o capítulo 6, aleluia. Nós aqui falamos, portanto, que o primeiro capítulo focaliza a missão dos servos que pregam a palavra, e no segundo capítulo fala sobre responsabilidades importantes dos homens e mulheres, e no capítulo 3 apresenta as qualificações para os servos especiais na igreja. Capítulo 4 fala do perigo real de sermos enganados por falsos mestres, que é o que mais tem nesse tempo. E capítulo 5 oferece orientações sobre a maneira de tentar e tratar várias classes de pessoas que sejam idosas. Então, tentar fazer o trabalho de Deus. No capítulo 6, encerrando, ensina sobre a importância de usar qualquer circunstâncias na vida para servir. Então, qualquer momento, qualquer instante, Deus está nos inspirando a levar a sua palavra àqueles que nos ouvem. Então, somente continuemos em obediência e adoração ao nosso Deus. Amados irmãos, vamos fazer uma oração ao Senhor, pois Ele é digno de nós, nesse momento, exaltar, bendizer o seu santo nome e orar, buscar no Senhor o que nós necessitamos. Nosso Deus e nosso Pai que está no céu, Senhor, nesse momento estamos unindo a nossa fé. Nós te agradecemos por tudo e por todos, em o nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Obrigado, meu Deus, por tudo, em o nome de Jesus. Você que está ouvindo e está orando conosco, diga amém, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Glória a Deus.